Eles vieram de longe. Seus sotaques eram diferentes do nosso. A paixão pela mesma causa transformou esses homens também em rio-grandenses. Italianos, irlandeses, portugueses, uruguaios, estrangeiros de toda parte lutaram no sul do Brasil durante 10 anos. Unidos aos gaúchos contra o Império Brasileiro, eles marcaram a Guerra dos Farrapos. Na luta para se separar do Império Brasileiro, Bento Gonçalves liderou a Guerra dos Farrapos, iniciada em Porto Alegre em 20 de setembro de 1835. Em setembro de 1836, Piratini foi a primeira capital farroupilha, e lá, 2 anos depois, os italianos Giuseppe Garibaldi e Luigi Rossetti se instalaram. Luigi Rossetti, homem das palavras, jornalista. Garibaldi, homem das armas. Enquanto Piratini foi a capital da República Rio-Grandense, esse prédio sediou o Ministério da Guerra. Mas ele foi construído em 1819 como casa de moradia, que pertenceu a um tio de Bento Gonçalves. Foi escolhido para sediar o ministério pelo fato dele se localizar num ponto alto e de todas as janelas tu tem uma visão estratégica assim, de toda a cidade. Giuseppe Garibaldi foi um líder carbonário, movimento que tinha como objetivo unificar a Itália, dividida em vários reinos. Fugido da Itália, morou algum tempo no Rio de Janeiro em 1837. No Rio de Janeiro, Garibaldi conheceu Bento Gonçalves e ambos vieram lutar juntos no Rio Grande do Sul, depois de Garibaldi escapar da prisão. Garibaldi foi nomeado tenente-capitão do Exército Farroupilha. José Garibaldi, ele é um mercenário dos mais conhecidos. Ele entrou em contato com os farroupilhas quando foi ao Rio de Janeiro e procurou o Zambecari, que estava preso junto com o Bento Gonçalves, com o Corte Real, e lá ele recebeu carta de corso. O que isso significava? Que ele tinha direito a 50% de toda a presa que fosse feita, de toda a carga do navio que fosse aprisionado. Como é que foi a chegada do Rossetti e do Garibaldi aqui na cidade? Ambos chegaram em 1838 e foram recebidos por Domingos José de Almeida, os quais eles já vinham com uma carta que Rossetti seria o redator do jornal, que ele mesmo escolheu um nome, que seria o Povo, e Garibaldi seria o comandante da Marinha de Guerra. O líder italiano comandou a Marinha Rebelde em incríveis combates na Lagoa dos Patos, no Rio Camaquã, no Canal de São Gonçalo e também em Santa Catarina. Foi o comandante da épica travessia por terra de 2 grandes embarcações de guerra, do rio Capivari até a distante foz do rio Tramandaí, em 1839. Giuseppe morou em Piratini, na mesma casa do amigo italiano Luigi Rossetti. Na casa, era redigido e impresso o jornal farrapo O Povo. O Povo ele era o jornal político, literário e ministerial da República, ministerial em função de ser o órgão de imprensa oficial da República Rio-Grandense, mas acima de tudo o jornal político, né, que trazia os manifestos políticos dos farroupilhas. Né. Interessante que ele era um jornal bem informativo. A ideia é que um farroupilha que estivesse distante da capital pudesse se inteirar tanto dos acontecimentos quanto dos debates políticos. Então ele começa com os manifestos ou com os decretos e depois ele tem uma espécie de noticiário de denúncia, né? A primeira edição do jornal foi em 1º de setembro de 1838, quando então aqui em Piratini ele vai até o número 45, daí a capital passa para Caçapava. No passado, estrangeiros fixaram-se no Rio Grande do Sul. Hoje, muitos gaúchos fazem o caminho inverso, construindo suas vidas mundo afora, em busca de seus sonhos. A cultura gaúcha se esparrama pelo mundo. Aqui em Nova Jersey, gaúchos, Adelino e Rosa Lia Perim, fazem cultura gaúcha no CTG Saudade da Minha Terra. É por isso que o poeta rio-grandense tem razão quando diz: frente ao caminho me calo e o pensamento sofreno. O mundo é muito pequeno para as patas do meu cavalo. Claro que a gente fala inglês, que fala isso, mas tudo, eu acho que continua a mesma coisa quando a gente tinha 5, 10, 15, 20 anos. Porque
Porque isso eu acho que fica mesmo uma raiz muito forte que fica na pessoa. A Guerra dos Farrapos continuava no sul do Brasil. No final de 1838, a cidade de Caçapava do Sul se tornou a segunda capital da República Farroupilha, pois Piratini tornou-se vulnerável. Caçapava foi palco de batalhas importantes, devido à sua localização estratégica no Pampa Gaúcho. Como foi a chegada dos farroupilhas aqui em Caçapava, a vinda deles desde Piratini? Com a dificuldade que estava tendo a Piratini para se manter como capital farroupilha, eles tiveram a opção de vir para Caçapava porque era um ponto central. E nesse caminho histórico tem muitas coisas que deveriam ser ditas. São pessoas que às vezes não são comentadas na Revolução Farroupilha. Nesse quadro de pessoas, de personagens históricos que não são muito mencionados, eu lembrei do John Griggs, né? Pois é, John Griggs, conhecido por João Grande, era um irlandês. Mas ele veio dos Estados Unidos. Veio dos Estados Unidos, veio para lutar aqui como mercenário, né? Um importante e misterioso guerreiro lutou junto aos farrapos, o irlandês John Griggs. John Griggs, conhecido como João Grande, chegou no Rio Grande do Sul antes de Garibaldi e Rossetti. Depois de vagar pelo mundo, John Griggs estava junto com Giuseppe Garibaldi em 1838, quando os primeiros barcos farrapos foram montados em um estaleiro improvisado na beira do rio Camaquã. Em seguida, Griggs foi o capitão do Seival, uma das embarcações que participou da tomada de Laguna, em 1839. Para poder sair com os lanchões, para poder andar com os lanchões na Lagoa dos Patos, que era de baixo calado, ele era um espetacular cidadão para fazer esse trabalho, não era qualquer um que fazia. Ele era da religião Quaker, então ele não podia matar fazendo sangue e nem com lâminas afiadas. Então ele tinha um bastão que matava as pessoas a paulada, e quando terminava de matar ele fazia uma oração para Deus Nosso Senhor. A importância desses mercenários é na parte guerreira. Quando eles chegaram, a conspiração já estava em andamento. John Griggs morreu de forma trágica, na sangrenta batalha naval contra os imperiais em Laguna. Eu acho que o 20 de setembro, atualmente, é uma inspiração, uma maneira da gente se renovar nos valores gaúchos, não só culturalmente, mas todas as coisas que os gaúchos fazem para a sociedade. Once I saw this culture, I thought this is something very amazing, and I'm very interested in it. I would love to do. I would love to go there and spend 1 month or 2 months and really learn the Gaúcho way. We go to Brazil at least once a year, so we always are dressing up there too, and we're always dancing and doing everything that has to do with the Gaúcho culture. Colocamos os americanos para dançar em plena Times Square. Ei, gauchada! Esse tempo cantado, eu canto porque me agrada esse meu timbre legal. Não é pouca coisa, meu compadre. É a saudade da minha terra, de Nova Jersey, hey, gauchada. Fala, meu compadre.
Triunfo teve grande influência para os farroupilhas. Cidade onde nasceu Bento Gonçalves, Triunfo também recebeu importantes colaboradores estrangeiros. Aqui perto de Triunfo aconteceu a Batalha da Ilha do Fanfa. Fica 20 quilômetros rio abaixo aqui. Aconteceu no dia 2 de outubro de 1836. Para mim, um dos combates mais importantes da Revolução Farroupilha. Ali foi preso o Bento Gonçalves, o Onofre Pires, o Pedro Boticário, o Conde Zambicari. Entre os estrangeiros presos no Rio de Janeiro estava Lívio Zambecari, um conde que foi expulso da Itália. Zambecari chegou ao Rio Grande do Sul em 1835. Foi secretário de Bento Gonçalves. Voltou para a Europa após a guerra. Outro italiano que esteve aqui na Revolução Farroupilha foi topógrafo, né? Fez uma série de mapas para os farroupilhas, incluindo de Porto Alegre. Também foi jornalista e desembarcou no Uruguai, na Argentina e depois chegou aqui, né? Ele foi exilado e depois de 2 anos só ele conseguiu entrar de volta no país dele. E aí sim ele participou do processo de unificação na Itália. Participou da Primavera dos Povos em 1848, né? E veio morrer um ano depois do início da unificação da Itália. Ele só saiu daqui e já foi lá pelhar, hein? Saudade do Rio Grande do Sul, uma coisa que me acompanha diariamente aí, apesar de estar muito bem aqui em Madrid. Sinto muita falta da minha terra, sinto muita falta da minha família, cultura, poder final de semana reunir família, amigos e fazer um churrasco, tomar um chimarrão. Fora do Brasil, fora do Rio Grande, que a gente sente que, como um todo, mais pela língua, pela cultura, a gente é brasileiro acima de tudo, mas ainda gosta muito do Rio Grande do Sul e do ser gaúcho em si. Um sentimento triste e alegre ao mesmo tempo. Então, é isso, eu tenho um sentimento alegre de lembrar do meu passado, meus antepassados e meus amigos de aí. Nasci, me criei, me eduquei aí. E ao mesmo tempo triste por não estar compartilhando coisas dia a dia aí. Outro personagem entre os estrangeiros que lutaram ao lado dos farrapos foi Pedro Boticário. Pedro Boticário foi farmacêutico, jornalista, juiz de paz e deputado, e participou do jornal A Idade do Pau, publicando violentos artigos contra os imperiais. Em 1836, Pedro Boticário esteve preso, junto com Bento Gonçalves e Lívio Zambecari, na laje do Rio de Janeiro. Lá aconteceu aquele fato engraçado, né, do Pedro Boticário. Com a ajuda da maçonaria, o pessoal forjou uma fuga e o Pedro Boticário ficou preso pela barriga. Bento não abandonou seu amigo. Dias depois, Pedro Boticário foi transferido para uma prisão em Pernambuco e ficou preso até 1845. Depois da paz ser assinada, Pedro Boticário e seus parceiros farrapos foram libertados. Há 19 anos fora do Rio Grande, 22 países que botei os pés. Nunca abandonei a carne, o chimarrão, a música, o meu internacional e principalmente aquele sentimento de poder lembrar com carinho de onde eu venho. Não acredito que o fato de ser gaúcho, ou seja, dizer que eu tenho orgulho de ser gaúcho, quer dizer que eu seja melhor do que qualquer outra pessoa de outro estado do Brasil. Acho que não, acho que não é esse lado. Às vezes as pessoas confundem, mas eu, pelo menos, o que posso dizer é que tenho muito orgulho quando alguém me pergunta, da onde que tu é? Eu digo, eu sou de São Leopoldo, eu sou do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que me enche de orgulho.
A gente vive muito a questão cultural do Rio Grande do Sul, a tradição, a gente aprende no colégio sobre a Revolução Farroupilha, os heróis que a gente teve ali. O Uruguai foi porta de entrada para uma série de personagens que participaram do movimento Farroupilha. Um deles, uruguaio, foi o Manuel Ruedas. Por sinal, ele estava em torno desse grupo Farroupilha que em 20 de setembro se rebela. Ele era a face pública da loja maçônica Filantropia e Liberdade. O uruguaio Manuel Ruedas fez parte da sociedade secreta O Continentino, local de encontro dos conspiradores, com o pretexto de debater leituras. No Continentino, surgiram as primeiras ideias de guerra contra o Império. Houve uma grande participação de estrangeiros na Guerra Civil dos Farrapos, mas o mais importante foi a participação dos próprios rio-grandenses nessa Guerra Civil. Hoje me dá um orgulho muito grande de ser gaúcho, porque ele disse assim, eu posso viver por conta própria, eu sou gaúcho. Eu tenho as minhas fronteiras próprias. É, como se diz, é uma selva de pedra. A gente sente falta de chão, chão de mato, de cachorro correndo no mato, de galinha, ver galinha ali, as crianças correndo atrás de galinha. A gente sente essa falta de terra, a falta dessa convivência com o mato, né? Hello! Não esquece, meu compadre, a partir de hoje é Times Square, Times Square, não mais Times Square. A gauchada tomou conta. Nós temos heróis, né? Esses caras foram os nossos heróis. E alguns deles não só nossos heróis, né? Mas heróis de dois mundos, de dois continentes. De fato é o período da nossa história mais referenciado, né? Em todos os setores da sociedade hoje. Vindos de longe, ou como se dizia no século XIX, de outros mundos, os estrangeiros farroupilhas aqui deixaram suas pegadas, suas marcas. Depois do final da Guerra dos Farrapos, em 1845, o Rio Grande do Sul se integrou definitivamente ao Império. Muito tempo se passou, e hoje o Rio Grande continua recebendo gente de todos os lugares. E também muitas mulheres e homens gaúchos levam suas vidas, seus sonhos, sua saudade e um pouco dessa terra para além da fronteira, para um lugar chamado simplesmente mundo.